A reação da bandidagem que habita o Congresso Nacional contra o avanço do Brasil é frear o país. A nossa reação é frear o covil. É para conter essa banda podre da classe política e do judiciário aparelhado que a população sai de casa em pleno domingo de descanso para exigir que os políticos simplesmente trabalhem e cumpram seu dever de aprovar as reformas necessárias para que, enfim, o Brasil possa ser um país mais justo, próspero e seguro. O Brasil tem tudo para dar certo, mas tem muita gente lutando para que isso não aconteça. A extrema imprensa agride o governo dioturnamente na esperança de que Bolsonaro fracasse e eles recuperem a mamata. O Congresso Nacional, em total desespero com o fim do toma lá da cá, utiliza a chantagem e a safadeza como ferramenta de trabalho. O judiciário está mais preocupado com a qualidade do vinho que acompanha a lagosta do que mandar prender ou manter bandido na cadeia. Vejam o grau de irresponsabilidade do novo presidente do Senado, que reuniu-se com outros senadores para articular um ataque ao presidente. Qual crime ele cometeu? Responsabilidade fiscal? Bolsonaro só vem cumprindo sua promessa de campanha e resolveu definitivamente acabar com a política do toma lá da cá. Para o Congresso, esse é o crime. O Centrão reage à sua maneira, se juntando à extrema-esquerda, tentando obstruir o governo, não aprovando as reformas que são vitais para o Brasil prosperar, buscando um motivo inexistente para um pedido de impeachment, ou tentando sabotar o avanço do país para evitar a possibilidade de uma reeleição de Bolsonaro em 2022. É um complô descarado, diante dos nossos olhos, na única intenção de sabotar, não o governo Bolsonaro, mas o Brasil. Mesmo assim, apesar de tudo isso, os resultados começam a aparecer. Já tem coveiro perdendo o emprego, pois a violência diminuiu 25%. As obras paradas há décadas estão a todo vapor, inclusive com o Exército Brasileiro participando ativamente. Leilões de aeroportos, portos e ferrovias são um sucesso. A Ferrovia Norte-Sul finalmente fará o Brasil andar nos trilhos. Fim da mamata na Lei Rouanet. Fim da festa com o dinheiro público para a grande mídia. Aproximação com países desenvolvidos que fazem a diferença no mundo. Desaparelhamento estatal. Pente fino nas centenas de milhares de imóveis da União. Fim de 21 mil cargos comissionados. Apresentação ao Congresso Nacional das medidas, projetos, reformas e leis que nenhum outro governo teve a coragem de fazer, como a reforma da Previdência que vai salvar o Brasil da quebradeira anunciada, o projeto anticrime que vai revolucionar o combate ao crime organizado no país. Bandidos e corruptos vão ter que mudar de profissão. A reforma administrativa que reduziu o número de ministérios, a reforma tributária que está saindo do forno e por aí vai. Diante de todas as dificuldades impostas ao governo, justamente por quem deveria estar trabalhando em prol do bem do Brasil, o governo federal fechou o mês de abril com um saldo extremamente positivo com relação à questão do desemprego, herança maldita das gestões petistas. Quase 130 mil novas vagas. É simplesmente o melhor resultado dos últimos 6 anos. Porém, o mais significativo é que após o início do governo Bolsonaro, a reação prossegue firme. No período de janeiro até abril, já foram gerados quase 500 mil postos de trabalho. E o que a oposição fala a respeito disso? Nada, nem um pio. O presidente comentou em seu Twitter: segundo dados do CAGED, nossa economia gerou saldo de quase 130 mil novos empregos em abril. Considerando admissões e demissões, é o melhor resultado dos últimos 6 anos para o mês. Ainda estamos longe do ideal, mas no caminho certo. Imagina só, após a reforma da Previdência, é o carro-chefe. Passando ela, todo o resto passa e o país deslancha. É fundamental o apoio da população nas ruas ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Precisamos mostrar a força deste povo que não aguenta mais e exige que o Congresso Nacional e o STF simplesmente parem de atrapalhar o Brasil. O Centrão e a extrema-esquerda estão desautorizados pela maioria da população brasileira a sabotar o Brasil. Rapidinhas. Falando em Centrão, o picolé de chuchu, como ficou conhecido o tucano Geraldo Alckmin, do PSDB, teve o pior desempenho do partido numa corrida presidencial durante as eleições de 2018. A campanha do PSDBista se resumiu a gastar o seu gigantesco tempo de propaganda no rádio e na televisão para atacar de forma absolutamente desonesta o então candidato Jair Bolsonaro.
Ainda sem entender o real motivo do massacre que sofreu nas urnas, ele atribui o desempenho pífio à facada perpetrada pelo ex-PSOL Adélio Bispo em Jair Bolsonaro, líder da corrida desde o início. Eu estava subindo e ele caindo. Só no dia da facada, ele teve 22 minutos de Jornal Nacional. A tucalhada deveria parar de falar besteiras e se preocupar mais com a delação do presidiário Paulo Preto, ex-operador financeiro do PSDB, condenado a 145 anos de prisão, que pode meter a cúpula do partido na cadeia. O presidente Jair Bolsonaro foi bastante enfático ao comentar as mudanças de paradigma que seu governo tem proposto e tentado aplicar no país. Quando mexe, bota gente poderosa contra. Não sou o dono da verdade, mas procurarei mudar o Brasil. Então o tiro vem. Poderia estar reeleito deputado federal, poderia estar no Senado ou aposentado, mas estou feliz. Tive a oportunidade de escolher os meus ministros. Agora, às vezes, é um parto sem respiração. Eu tenho engolido sapos até pela fosseta lacrimal, disse ele. O general Augusto Heleno, comandante do Gabinete de Segurança Institucional e um dos maiores conselheiros do presidente Bolsonaro, esteve nos estúdios da Globo News na última quarta-feira para ser entrevistado. Ele comentou sobre o decreto das armas de Bolsonaro e foi enfático. É um direito do cidadão como qualquer outro, como uma geladeira, como uma televisão, como um aparelho de som. É de acordo com a sua possibilidade, mas todo cidadão passa a ter o direito de ter uma arma. Heleno ainda explicou que o decreto presidencial que facilitou o armamento do cidadão não é uma medida para enfrentar a crise na segurança pública, mas uma garantia de liberdade de cada cidadão. Está cada vez mais fácil identificar os traíras de Brasília. O voto nominal que tirou o COAF de Moro expôs a bancada pró-crime na Câmara dos Deputados. Augusto Nunes comentou: a votação da MP 870 informa que o PSDB está dividido entre gente sem culpa no cartório e casos de polícia. Os primeiros votaram pela permanência da COAF no Ministério da Justiça. O resto, incluindo Aécio Neves, juntou-se aos bandidos de outros partidos para tentar enfraquecer Sérgio Moro. O jornalista J.R. Guzzo fala um pouco sobre esse submundo da vigarice. Se existe uma coisa fácil de identificar no meio deste Brasil tão confuso de hoje, é o sujeito que gosta de ladrão. Está se falando aqui de gente que manda ou influi em alguma coisa na vida pública, uma autoridade, como se diz. A descoberta da turma que dá expediente no pró-crime não exige prática nem habilidade. Basta olhar para qualquer dos três poderes da República e prestar atenção no seguinte: se a autoridade A, B ou C toma a decisão de mudar daqui para ali a apreciação de qualquer ato de ladruagem ou julgamento da conduta de qualquer político, o cidadão já pode ir tirando o cavalo da chuva. A bandidagem de primeira classe conseguiu, mais uma vez, bater lindamente sua carteira, ou pelo menos está tentando fazer o possível para isso. Quase sempre leva, quando tenta. Olá, Brasil, acorda! Nesse domingo estaremos juntos no dia 26 nas ruas em favor do Brasil, em favor da liberdade, em favor do nosso capitão presidente. Aliás, nós o elegemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é que todos nós sonhamos, não é? Mas, infelizmente, tem vários corruptos travando a vida do nosso presidente. Nós precisamos estar nas ruas em favor dele, em favor do país. Eu espero contar com a presença de todos vocês lá. Eu estarei com vocês. Até lá! Estamos reescrevendo a história do Brasil, e ela será contada orgulhosamente pelos nossos netos daqui 30, 40 anos. Um período que será lembrado nos livros de história como a época em que finalmente a população disse basta, decidiu assumir o protagonismo e sentou na cadeira presidencial junto com o seu presidente, para garantir que esta gigante nação enfim se tornasse próspera, justa e segura. Ficar de fora nesse momento em que as máscaras caíram e um complô perigosíssimo foi formado para incapacitar o presidente de governar, derrubá-lo e exterminar qualquer chance do país dar certo, é simplesmente desistir do Brasil, é ser conivente com toda a podridão que sempre norteou a política no país. Vai quem realmente quer mudança, é vencer ou vencer.